Pesquisas eleitorais. Por que falham tanto? Com a aproximação do período eleitoral, as pesquisas de intenção de voto têm ocupado cada vez mais espaço na grande mídia tradicional. Porém, em razão das constantes discrepâncias nos dados exibidos, os eleitores brasileiros já demonstram total descrédito quanto aos resultados a serem previstos para as futuras eleições. Quando comparados àquilo que se vê nas ruas das grandes cidades, essas previsões parecem cada vez mais descoladas da realidade. Mas, afinal, o que tem levado os institutos de pesquisa a cometerem erros grosseiros em suas previsões? Para que possamos entender por que isso acontece, nos utilizaremos da ciência estatística como ferramenta de avaliação. Uma pesquisa eleitoral séria deve obedecer aos princípios da metodologia científica, com o emprego de técnicas apropriadas para a correta avaliação de dados estatísticos. Isso inclui a coleta, a tabulação, a classificação e a análise dos dados obtidos, os quais devem ser submetidos a testes específicos que comprovem sua acurácia e precisão. Somente assim os cálculos de probabilidades podem ser considerados válidos quanto à intenção de voto do eleitor. Na prática, é do conhecimento da ciência estatística que toda pesquisa científica é passível de erro. O erro de sistematização e o erro aleatório. Isso não é demérito, exceto quando de má fé. O primeiro, decorre de um projeto mal elaborado. A culpa é do pesquisador. O segundo se deve à possível diferença entre os dados obtidos na amostra analisada e o seu verdadeiro valor na população da qual ela foi extraída. Se o projeto for bem elaborado, esse erro tende a diminuir, levando a resultados mais confiáveis. Dentre as principais falhas na sistematização, estão o cálculo errado do tamanho amostral, e o processo empregado na randomização dos indivíduos selecionados para a entrevista. Neste estudo, abordaremos o método para o cálculo do tamanho da amostra. Para que uma pesquisa possa ter 100% de certeza quanto aos resultados, todos os eleitores brasileiros devem ser entrevistados. Porém, uma vez que isto é impossível, pois demandaria muito tempo e recursos, trabalha-se, na prática, com uma pequena amostra. No entanto, essa deve ser representativa da população a partir da qual foi retirada. Para tal, ela deve ser calculada com base no total de eleitores desta população. A fórmula matemática para o cálculo do tamanho da amostra é determinada por n, igual a n, multiplicado por n0. O resultado é dividido por n mais n0, sendo n o tamanho da população. N0 é uma estimativa prévia do tamanho da amostra, baseada na margem de erro da pesquisa, a qual deve ser, previamente, estabelecida pelo pesquisador. Tradicionalmente, trabalha-se com margem de erro de 2%. Esta margem nos daria uma amostra mínima de 2.500 eleitores, valor acima daqueles estimados pela maioria dos institutos de pesquisa. Então, com base nos dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, em fevereiro de 2022, o total de eleitores brasileiros corresponde a 147.586.338 votantes. Lembre-se, quem não tem título de eleitor não pode ser selecionado para participar da pesquisa de intenção de voto. Agora, com base nos dados do TSE, podemos calcular o tamanho da amostra com a utilização da fórmula estatística. Para efeitos práticos, o total será arredondado para 148 milhões de eleitores. Assim, com a margem de erro de 2%, e considerando-se o total de eleitores brasileiros, o valor da amostra calculada se aproxima daquela previamente estimada para a margem de erro. Isto é, 2.500 votantes. Para as grandes populações, esses valores pouco diferem. Então, qual é o erro frequentemente cometido pelos institutos de pesquisa eleitoral? Cabe, aqui, uma análise mais detalhada. A intenção de voto do eleitor é influenciada por vários fatores, dentre eles, destacam-se a idade, o sexo, o grau de instrução, a religião, e a região geográfica do país onde ele reside. Uma vez que o Brasil possui 5.568 municípios, uma amostra de 2.500 eleitores,
deixaria de fora da pesquisa de intenção de voto mais da metade de importantes regiões do país. Isto, por si só, é um significante viés de seleção da amostra. Neste caso, o correto seria que o universo amostral pudesse contemplar todos os municípios brasileiros. Para isso, o cálculo deveria ser feito com base no total de eleitores de cada estado, isoladamente. Só, então, proporcionalmente distribuído entre os eleitores de cada um destes municípios, respectivamente. Na visão deste autor, o melhor método seria trabalhar com a margem de erro de 5%, com o tamanho da amostra calculado, individualmente, para cada estado brasileiro. Isto daria uma estimativa de 95% de certeza quanto aos resultados. Fato este que aumentaria, significativamente, a acurácia e a precisão da pesquisa de intenção de voto. Um resultado mais acurado e preciso, isto é, confiável, é tudo o que os brasileiros desejam para que possam voltar a acreditar nos institutos que publicam a intenção de voto dos seus eleitores. Assim, considerando o valor da amostra calculado conforme o número de eleitor registrado em cada estado da federação, e com a margem de erro de 5%, o total da amostra a ser empregada em todo o Brasil seria de 11.198 eleitores. Note que este valor é muito superior àqueles, tradicionalmente, utilizados pelos institutos de pesquisa. Note que este total de 11.198 eleitores corresponde ao somatório das amostras calculadas para cada um dos estados da federação. São Paulo, por exemplo, o maior colégio eleitoral do país, com o total de 32.146.247 eleitores, que correspondem a mais de 21% dos eleitores brasileiros, o tamanho da amostra seria de 2.439 votantes. Roraima, o menor colégio eleitoral do país, teria uma amostra de 27 eleitores. Pense nisso. Na próxima vez que você for votar, não se deixe influenciar pelo que divulgam as pesquisas eleitorais, pois elas podem não refletir a verdadeira vontade do eleitor brasileiro. O professor Mauro Fonteles é médico, com mestrado e doutorado em cirurgia. É autor dos livros Bioestatística Aplicada à Pesquisa Experimental, volumes 1 e 2, publicados pela editora Livraria da Física.